Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Alexandre Araújo. E na aula de hoje falaremos de um dos filósofos mais polêmicos da era contemporânea, o alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasceu na Alemanha em 1844 e morreu em 1900. Ele não ganhou tanta notoriedade em suas obras no início de sua carreira, mas somente a partir do momento de sua loucura é que suas obras foram ganhar notoriedade. E sua loucura é devida por duas frustrações. A primeira é que suas obras não tiveram tanto sucesso, né? Não lhe rendeu a notoriedade devida. E a segunda frustração foi devido a um amor não correspondido por uma aluna sua. E qual é a filosofia de Nietzsche? Antes de mais nada, temos que compreender que Nietzsche era nihilista. E para compreender o que é o nihilismo, vamos recorrer à origem da palavra. Nihilismo vem do latim nihil, que quer dizer nada. O nihilismo é uma negação de todas as normas sociais, de todas as realidades. O nihilismo é a negação de todos os princípios religiosos, sociais, políticos. E o nihilista, aquele filósofo ou pensador nihilista, ele nega-se em prol de alguma coisa que é maior que ele mesmo. Como, por exemplo, um terrorista que nega a sua vida em prol de um paraíso com suas dezenas de virgens. Ou mesmo Platão, o filósofo Platão, que nega o mundo material em prol do mundo ideal, né? Ou Aristóteles, que nega-se a si mesmo em prol da busca do alcance da felicidade. A filosofia de Nietzsche não se pauta no uso da razão, mas na vontade. Para Nietzsche, a realidade é uma explosão de emoções e sentimentos, né? O ser humano e a realidade não passam de sentimentos, de uma turbulência de emoções, dor, alegria, ódio, rancor, felicidade. E o homem é nada mais, nada menos que esta vontade, que esta explosão de sentimentos. E para não se debater, entrar em confronto com essa vontade, Nietzsche diz que o homem precisa tomar 3 atitudes, ou pelo menos passar por 3 atitudes, como que numa metamorfose, numa transformação. E essas 3 atitudes que Nietzsche diz que o homem necessita passar para se transformar e não entrar em conflito com aquilo que ele é, essa explosão de emoções, ele precisa tomar 3 atitudes. O homem fraco, o leão e o espírito livre. O homem fraco, segundo Nietzsche, ele é representado pela imagem de um camelo. Um camelo que suporta todo o fardo de uma moral, de uma ética, de normas criadas que ele carrega. O homem fraco é aquele que se sujeita, é aquele que é medíocre, que não se aceita enquanto emoção, enquanto potência. Ele se renega. É a imagem do cristão. Nietzsche não gosta nem um pouquinho do cristianismo. Por quê? Porque ele é a encarnação do homem fraco. O cristão, ele é bonzinho, ele é pacífico, ele é obediente, ele é casto, ele é prudente, ele não tem inveja, ele renega os prazeres. Essa é a visão de Nietzsche acerca do cristianismo, acerca do cristão. Então, a melhor representação do homem fraco, segundo Nietzsche, é o cristão. Ou seja, tudo isso para Nietzsche é sinal de fraqueza. Por exemplo, para o cristão deve-se evitar o pecado. Ora, o pecado é uma desobediência a Deus, é uma ação contra a natureza e tal. Para o cristão, ele deve evitar tudo isso, deve evitar o pecado. Para Nietzsche, não passa de fraqueza. Segundo Nietzsche, o homem fraco está sujeito às normas criadas por ele mesmo ou pelo grupo ao qual pertence. A segunda atitude a ser tomada
nesse processo de metamorfose, segundo Nietzsche, é a do homem forte, que é representado pela imagem de um leão. É aquele homem que aceita-se a si mesmo, que aceita-se como é de fato, que não se renega. É aquele que não aceita normas impostas. É aquele que tomou consciência de si, que é senhor de si. É aquele que não deve satisfação a ninguém. É aquele que rejeita a mediocridade, a vileza, a fraqueza, a covardia. Ele é aquele que rejeita ainda as normas civis, morais, religiosas. Ele cria a sua moral. É o super-homem de Nietzsche. E a terceira atitude é a do espírito livre, que é representado por um menino inocente. O leão ainda não é o ideal para Nietzsche. Para Nietzsche, o homem deve ser tão livre e senhor de si que ele haja de forma natural, espontânea e inocente, de modo que se assemelhe a um menino, vendo beleza até mesmo na destruição, em uma situação de guerra, na carnificina, no genocídio. Então esta, segundo Nietzsche, é uma metamorfose que o homem tem que passar para tornar-se senhor de si e alcançar o ideal de sua vida. Nietzsche era ateu. Ele negava o transcendente, o sobrenatural. Para Nietzsche, o que importa é o aqui e o agora. O que importa é o desejo de ser valorizado, sem perder tempo com coisas vindouras, como o céu, como o paraíso, coisas sobrenaturais. Nietzsche fala ainda de uma filosofia que foi chamada de filosofia do martelo. Para ele, o que tiver que fazer tem que ser feito agora. Segundo Nietzsche, todos os ídolos são criados e possuem pés de barro. Com o martelo, você deve bater nesses pés de barro e destruir, fazer com que desmorone toda a sua estrutura sobrenatural. E assim você os desmascara, mostrando o que eles são, nada mais nada menos que farsa. Farsa criada por covarde. E falando em sobrenatural, vem à nossa mente aquela famosa frase de Nietzsche: Deus está morto. Com essa frase, com essa colocação, Nietzsche quis chamar a atenção das pessoas. Nietzsche quis fazer uma crítica ao modo de pensar daquela época. Com isso, Nietzsche quer instigar em nós o pensamento de que fomos nós que criamos os nossos ídolos, os nossos deuses, a nossa moral, as nossas regras. E isso não é nada mais nada menos que a atitude de um fraco que quer se refugiar. Segundo Nietzsche, Deus está morto. Nós o matamos. Segundo Nietzsche, nós é que criamos estes modelos ideais, sobrenaturais, para fugir da nossa realidade. De acordo com ele, nós não suportamos a realidade. O homem fraco não suporta a realidade em que vive. Ele acaba criando muletas metafísicas. Para Nietzsche, nós devemos romper com esses modelos prontos. Deus, a moral, o sobrenatural, são criações nossas. São ídolos com os pés de barro, que após desmascarados caem e você acaba descobrindo que você basta-se a si mesmo. Que você é que é senhor de si, senhor da sua moral, senhor das suas normas. De acordo com Nietzsche, quando eu quero reprimir as minhas paixões, as minhas emoções, sendo eu uma explosão de emoções e de sentimentos, eu acabo me apoiando em normas morais, em normas religiosas, que acabam condenando essas paixões e abafam a realidade, fazendo com que eu me torne uma pessoa que eu não sou. Nietzsche chama isso de covardia. É a postura do cristão. Segundo Nietzsche, o cristão é um covarde. Deve se romper com esses modelos e tomar posse do super-homem, que Nietzsche fala, e chegar ao patamar do espírito livre, que é inocente, que faz
tudo que deseja, sem peso na consciência. Nietzsche diz que os homens fracos criam muletas metafísicas. Metafísica é um termo grego que significa além da física, além da natureza. Tem a ver com o sobrenatural, com Deus, o ser, a essência, a alma, enfim. Para Nietzsche, metafísica não passa de uma lorota. E a vida, segundo ele, não necessita dessas muletas metafísicas, dessas coisas sobrenaturais, dessas coisas além da física, além do que se vê, além do aqui e agora. A vida é uma explosão de forças, uma explosão de sentimentos. É uma vontade de poder. E vontade de poder, de acordo com Nietzsche, gera mais vontade de poder, que gera mais vontade de poder. E essa vontade de poder não pode ficar reprimida dentro do homem. Caso o homem reprima esta vontade, esse desejo de poder que há em si, ele acaba se frustrando e tornando-se infeliz. Nietzsche diz que esta vontade de poder se reflete em dois tipos de forças nos seres: as forças ativas e as forças reativas. Os seres com forças ativas são os leões. Eles tomaram consciência de sua força, daquilo que são de fato. Eles são senhores de si. Eles vivem para si e por si. Eles ditam as suas próprias regras. Eles não precisam de muletas metafísicas para suportar a sua existência. Eles bastam-se a si mesmos. São os seres com forças ativas. Já os seres com forças reativas são os pobres camelos, os fracos, que não suportam a sua própria existência e nem a existência do outro. São os medíocres, os fracos, os cristãos, por exemplo. Eles são limitados por normas criadas por eles mesmos. Eles necessitam dessas muletas metafísicas para suportar a própria existência. Ou seja, eles não vivem intensamente como seres com forças ativas. Nietzsche fala ainda de dois pontos: o eterno retorno e o amor fati, ou amor fati. O eterno retorno é você viver de forma tão intensa um acontecimento que você faz o possível para experimentar aquele acontecimento novamente, sem se arrepender. E o amor fati é simplesmente você perguntar a si mesmo: você teria coragem de viver tudo que você viveu até agora novamente? E também, você está vivendo a vida que você gostaria de ter vivido? Então são sentimentos de consciência tranquila dentro da sua experiência vivida. É viver de modo intenso e sempre desejar repetir aquilo. E para finalizar, vamos falar agora de algumas curiosidades acerca do pensamento de Nietzsche. Nietzsche admitia a inveja. Sim, para o cristianismo, a inveja é má. Ela é um pecado capital que gera outros pecados. Ela rompe com a caridade, ela rompe o bem para com o próximo. Para Nietzsche, não. A inveja é boa. Faz parte da vida. É um caminho para você se espelhar no outro. A inveja mostra que você é capaz de ser aquilo que o outro é. Isto move a pessoa a conseguir tudo aquilo que o outro conseguiu, na visão de Nietzsche. Para Nietzsche, o cristianismo é hipocrisia. Sim, Nietzsche não gostava do cristianismo. Para Nietzsche, o cristão não tem estômago para ser aquilo que ele deseja ser. É a moral dos fracos, dos escravos. Eles fazem da covardia uma virtude. Segundo Nietzsche, o cristão não é apto para conseguir aquilo que deseja. São hipócritas. O cristão denuncia o que quer, mas é fraco para alcançar o que deseja e ainda culpa os outros. Segundo Nietzsche, o sistema de valores dos cristãos é invertido. A ausência de sexo, por exemplo, os cristãos chamam de pureza. Fraqueza, os cristãos chamam de bondade. Submissão a alguém que odeia, os cristãos chamam de obediência.
e não ser capaz de se vingar, os cristãos chamam de perdão. Então, para Nietzsche, o cristão não passa de um hipócrita, covarde e fraco. E por último, Nietzsche dizia para não beber álcool, até porque o álcool se compara ao cristianismo, porque entorpece as pessoas e tira a vontade de mudar para melhor. Muito bem, pessoal, então isso é tudo por hoje. Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida e até a próxima.